Olá a todos, bem-vindos ao podcast Família e Amigos. Eu sou o Luís Loi e hoje recebemos a Sónia Albuquerque. Então, consideras, vendo a tua vida toda, essa foi a parte da tua vida que tiveste mais dificuldade até hoje, não? Eu acho que foi o tal ponto de viragem que tu estavas a falar. Situações difíceis. Eu já passei algumas. Pronto, acho que a minha vida não é assim... A minha vida é uma vida comum. Pronto, Todos nós, eu olho para trás e tenho memórias muito felizes, tenho outras menos felizes. Aqui o ponto da viragem... Porque é que eu considero este o ponto da viragem? Porque há aqui uma sequência de situações que depois, quando há ali uma fase em que eu abrandei, não é? Quando eu olho, pronto, ali, comecei a colocar... Abrandaste a tua revolta e começaste a fazer, como tu disseste, uma nova narrativa para a tua vida. Eu não considero, estas situações fizeram-me sofrer, mas eu não considero isto como tendo ido ao fundo do poço, ainda assim. Houve uma altura em que, quando eu comecei quando eu ponderei, ok, vou ter que deixar a psicologia de lado, porque não conseguindo forma de fazer o estágio, eu não posso exercer, e eu vou deixar isto de lado. E comecei a olhar para outras oportunidades e na altura o que eu fiz foi aliar ali duas coisas que eu gostava muito de fazer, não é? Foi eu olhar um bocadinho para mim e começar a ver, ok, o que é que eu tenho jeito, o que é que eu gosto e o que é que me pode ajudar a ocupar o tempo e a trazer aqui um bem-estar que não tem existido e que também dê aqui uma folga económica, não é? Porque depois na altura era só o Bruno a trabalhar. E nesta altura comecei-me a dedicar uma coisa que eu gostava de fazer, que era cozinhar, e a dedicar-me ali mais à pastelaria, e pronto, porque eu acho que sou criativa, não é? Lá está aquela vertente mais ligada às artes. Achas ou és? Não, eu... Tens a certeza. Eu considero-me criativa. Pronto, é isso. Pronto, depois essa criatividade e imaginação acaba por ter algum reforço das pessoas que me rodeiam. E na altura comecei ali a fazer umas experiências e dava-me imenso gozo. Porquê? Porque era o experimentar, não é? Experimentar as receitas, fazer umas bolachas, umas coisas diferentes, que fossem também algo saudáveis. E comecei a dar à família, às pessoas conhecidas. O feedback era bom. E ainda fiz muitas bolachas e vendi muitas bolachas, mas sempre, sempre incentivada pela família e pelos amigos, de criar ali um site, de divulgar as coisas que fazia, mas sempre ali com alguma resistência. Algum receio. Não queria, sempre com aquela resistência de ir para além da família e dos amigos. Porquê? Porque estava sempre... Fechada. Apesar de já estar mais aberta, a cena da psicologia fica ali arrumada na gaveta, ainda havia muito aquela vontade de trabalhar e de achar que aquele assunto não estava completamente fechado. E realmente eu continuei a fazer candidaturas. E depois é tudo por Deus, como eu costumo dizer. Continuei a fazer candidaturas para conseguir o tal estágio e recordo-me perfeitamente, houve um dia que saí com o Henrique e com a Inês lá num parque infantil próximo de casa, eles andavam a brincar e eu fiquei ali sentada num banquito. E o que é que eu fiquei a fazer? A limpar o telemóvel.
no e-mail, a fazer uma limpeza. Uma limpeza. Os e-mails que não Já lá estava muito e que já estavam muito, pôr para pensas o tu que não lixo, servia organizar. E vejo um e-mail no spam, e eu assim, um e-mail no spam, aventura social, e eu, o que é isto? Aventura social era uma candidatura que eu tinha feito para o estágio profissional. Aí eu, no spam, começo a ler, tinha que dar resposta até ontem. Fiquei logo em formigueiro, e eu, meninos, vamos para casa. Liguei, eu peço imensa desculpa, só agora é que vi, o e-mail está no spam. Eles responderam-me do outro lado, pois, foi alguma coisa que se passou, porque já tivemos mais notificações de outras pessoas que também verificaram que tinham o e-mail no spam, mas se está interessada, faça o seguinte... faça isto. Envia o e-mail, diga que tem o interesse e tudo mais. E assim foi. Pronto, foi marcada a entrevista. Super nervosa, como se estivesse a começar, online. Então fiz a entrevista e dizendo do outro lado, Sónia, veja a sua... está tudo bem com a sua câmara? É que nós não estamos a vê-la. Estamos a ver um ecrã em areia, e eu super nervosa, a querer mexer nas coisas, e eu, pois olha, não sei o que se passa, mas o tempo está a passar, vamos fazer a entrevista assim. Então lá fez a entrevista, sei lá, demorou 20 minutos, talvez 15, 20 minutos. Pronto, Sónia, depois entraremos em contato consigo. Desliguei o computador e o Bruno, então, correu bem. E eu, perguntaram mais e eu respondi, o gajo correu muito mal. Pronto, e aquilo passou. Não estava, com os nervos estavas... Passou, pronto. Entretanto, uns dias a seguir, terá sido se calhar até nas férias terá sido nas férias do Natal, olha, não sei dizer bem, já não me recordo. Sei que tínhamos ido ao cinema com o Bruno e com os miúdos. No cinema desliguei o telemóvel. Quando acabou, saímos. Tudo para ajudar. Foi. Depois vou ligar o telemóvel, cai a minha mensagem. Eu, aventura social, não conseguia abrir. E a Inês é que estava ao pé de mim. Mãe, deixa estar que eu abro. Lê tu, que eu não quero ver. E ela, mãe, está a dizer aqui que tu foste selecionada. E eu, entretanto, comecei a chorar, agarrada a ela. Veio o Bruno, mais o Henrique, e eles, o que é que se passa? E eu disse, consegui o estágio. Os 4 abraçados, aos saltinhos, toda a gente a passar e a olhar. E olha, foi uma experiência fantástica, porque, pronto, esta aventura social, a associação de Lisboa, e então estavam a trabalhar com este projeto que trabalhavam em colaboração com o Instituto da Juventude, e acabei por fazer o estágio aqui em Coimbra, ainda bem, próximo de casa, na área, a trabalhar com jovens, não é? Que no fundo era a minha área, é aquilo que eu gosto de fazer, e que me deu a possibilidade de aprofundar os meus conhecimentos e aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, fazer o estágio na área da clínica, porque a minha área era orientação escolar e profissional, acabei por fazer aqui depois o estágio na área da clínica, e isso depois impulsionou-me para outros patamares, para outras coisas. Pronto. Olhando assim para trás, agora tenho esta forte crença de que muitas vezes a forma como nós contamos a nós próprios as coisas que nos acontecem acabam por influenciar a nossa vida, porque a dada altura
as coisas que me estavam a acontecer, eu comecei a contar esta história para mim, agora coitada de ti, depois de teres estes anos todos a trabalhar, agora vais ter que fazer um estágio profissional, se calhar não vais conseguir arranjar o estágio, agora deste uma queda, coitadinha de ti. Pois, agora... sentiste esta história esta coisa que eu... inferiorizar-te. Enquanto eu contei essa história, fui contando essa história para mim, foi um bocadinho difícil ver que havia outras portas que estavam abertas e que eu não vias. E que não conseguia vir, não é? Só depois daquelas coisas todas acontecerem e de dada altura eu parar e dizer assim, então, afinal, Sónia, estás aqui, ainda não foste desta para melhor, afinal, portanto, o que é que tu queres fazer? Tens mais uma oportunidade, não é? Sim. O médico disse, olha... Mas foi esse o ponto da viragem, porque depois eu comecei a olhar e comecei a ter vontade de contar a história de outra maneira e a começar a ver, olha, tu também, tu tens jeito para cozinhar, gostas de experimentar coisas novas, olha, também podes pôr aqui a tua criatividade a trabalhar e experimentar novas receitas, inventares aqui umas coisas tuas. Comecei a receber esse feedback positivo, deixei de estar tão revoltada com aquela raiva. E acho que sim, que as coisas fluíram e acabaram por acontecer sem eu andar naquela luta constante de andar à procura. É certo que continuei a fazer as candidaturas, mas não havia aquele medo de... ficou de lado, se calhar continuava a aparecer em determinados momentos. Desse estágio, tu continuas? Depois desse estágio, entretanto, acabei por colaborar também com a referida associação para a qual eu fiz o estágio. Eles pretendiam abrir um serviço de acompanhamento psicológico online e eu acabei por estar a colaborar um bocadinho com eles na altura. Foi logo ali umas coisas a seguir às outras. Eu achei que era uma boa oportunidade para mim porque me dava a possibilidade de eu trabalhar em casa, de continuar a trabalhar com aquela equipa. E fazer aquilo que tu estavas a gostar. Fazer aquilo que eu gostava, de gerir também o meu tempo entre o trabalho e também a vida familiar. Mas lá está. Nem sempre tudo é fácil, não é? Eu noto isso comigo, quando nos começamos a acomodar um bocadinho, a vida vem e dá assim umas sacudidelas, pronto. E o que é que depois nós começamos a reparar? Com esta situação do Covid, começaram a surgir uma grande oferta de serviços de psicologia online, pronto, e eu também comecei a perceber que me fazia falta aquele contacto mais frente a frente, não é? Mais olhos nos olhos, e então, pronto, ainda mantenho a colaboração com a Aventura Social, mas agora noutros moldes. Pronto, olha, entretanto também fui convidada para participar num projeto no qual eu nunca tinha participado e que também foi um desafio para mim e que eu acho que isso também me ajudou a crescer noutras áreas diferentes, que foi participar na escrita de um livro. Pronto. É um livro também direcionado para os jovens. Este livro é baseado, tem por base terapias de terceira geração, uma com a qual a gente trabalha muito, que é a terapia de aceitação e compromisso, e que é um livro
que pretende não ser só um livro que o jovem leia e feche, mas que cative. É sobretudo um convite ao diálogo. Pronto, é muito interativo. Ele ainda não saiu, acho que está previsto sair agora no início do ano. Pronto. E lá está, eu olhando agora, eu penso assim, Sónia, se não tens vindo embora da escola, ou se não tivesses caído, ou... Ainda lá estavas na escola e não tinhas estas aprendizagens. Se calhar não pensa assim, mas pensa assim, se calhar... não te tinhas aberto a estas oportunidades que foram surgindo, como esta situação agora. Pronto, esta área do trabalho em que eu estou agora é uma coisa nova. Não tenho, ainda estou numa fase... Neste momento estás já descoberta de ti mesma. Sim, de certeza, sim, não é? Sim. Com essas oportunidades, tu está-te a vir ao de cima de coisas que nunca pensaste que eras capaz de fazer. Sim. Falta-me aqui um contacto mais próximo com as pessoas. Estou muito a trabalhar com dados agora. Pois. Agora estou muito a trabalhar com dados. Mas acredito que numa fase posterior, numa etapa posterior, que esse trabalho ainda vai dar. Até mesmo aqui na área dos recursos humanos, pronto, talvez na área da formação, mesmo com as colaboradoras do serviço e tudo mais, acho que vai ser possível esse trabalho mais próximo com as pessoas, mas é uma coisa que eu estou a gostar. Ainda bem. E também acabo por ter um maior conhecimento de mim, não é? De ver esta vertente de aprendizagem contínua Constante. ao longo da vida, que é uma coisa que me dá gosto. É assim, Sónia. Olha, Sónia, e qual foi o momento mais marcante da tua vida? Olha, sempre tive... Houve agora por estares a falar nisso e por estar com dificuldade em lembrar? Não, em lembrar. Não, em dizer, este foi o momento mais marcante. Se calhar olhando, tenho vários momentos marcantes. E lembrei-me agora de uma faceta minha e que em algum momento da minha vida me causou também um bocadinho de mal-estar. Desconforto. Que era, eu notava que tinha uma dificuldade em escolher, ou se calhar era um bocadinho indecisa, ou era um meio de eu gosto mais disto, ou gosto mais daquilo, e aquilo causava-me assim algum atrito. E agora eu olho para estas situações assim de uma forma mais tranquila e vejo, isto não tem que ser uma coisa má, é uma característica minha e eu não tenho que gostar mais do branco do preto, posso gostar das duas, ou não tenho que gostar, ou não tenho que ter uma coisa mais preferida, ou não tenho que ter uma coisa mais marcante, que vem um bocadinho daí. Várias situações. Há coisas muito marcantes, é difícil de escolher uma. Não uma, mas é duas que te marcaram para o resto da vida. Eu tenho. Que foi ter os filhos. Sim. Bom, se calhar esse eu diria que é o maior desafio. Aquele que me desperta mais felicidade, que me desperta mais preocupações, que me coloca mais em causa. Mais ativa, mais criativa. Essa é a situação mais difícil. Marcantes já há muitas. A perda do meu pai. Na minha primeira gravidez, a perda do meu primeiro filho. Agora mais recente, a perda da minha mãe, a perda... Uma coisa que eu tenho constatado muito, não sei se está relacionado com a experiência de vida, com o facto
de estar já nesta fase da vida em que estou, que noto que me aperta o coração, que é ver um ex-aluno que faleceu, uma colega que faleceu. E são momentos marcantes. São todos momentos, mas o mais engraçado, marcantes. Eu faço a pergunta, qual foram os momentos mais marcantes, mas a maior parte das pessoas é isso, vão sempre a perdas. É verdade. E não vão, por isso é que eu puxei por os filhos, Sim, porque é uma felicidade. Sim. E as pessoas vão todas... É um marcante... Pode ser uma alegria. Sim, sim, tens razão no que estás a dizer. Pode ser o casamento, não é? É verdade. O nascimento de... É. Ok? Mas esta pergunta, sim. mas a maior parte das pessoas, algumas nem querem responder e deitam lágrimas nos olhos, mas não dizem, preferem não responder. Sim. Porquê? Porque vão buscar sempre o mal. E o mal também é muito forte, atenção, não é? Sim. Mas eu não diria mal. Não, é mau, é momentos... Sim, eu não diria mal. Menos agradáveis. Se calhar considero-as marcantes no sentido em que me obrigaram a uma maior mudança, a uma maior transformação. As coisas marcantes positivas, efetivamente, são igualmente marcantes, são igualmente marcantes. Se calhar vejo-as como um incentivo para continuar. Claro. Uma boa memória, não é? Para lembrar, não é tudo mau, Claro. há coisas boas. As marcantes, porque me obrigam a um esforço maior de adaptação. Exatamente, exato, a perda, ok? Que vai fazer falta. Olha, falamos aí um dos momentos, ter filhos, não é? És casada há 25 anos. A pergunta é se ainda te lembras... Mais outros tantos de namoro. Já vai quase nos 30. A pergunta é se ainda te lembras como conheceste o teu marido, o Brando. Pronto, lembro, cruzámos-nos, ele frequentava o curso de História, eu de Filosofia, os dois na mesma faculdade de Letras, e cruzámos-nos. E pronto, e foi assim que nos conhecemos. Cruzámos-nos muitas vezes. Muitas vezes, até que... ter a coragem de falar um com o outro. E pronto, e daí até agora foi um pulinho. Ok, e daí foi um pulinho e daí também nasceram dois rabetos. Dois lindos filhotes, não é? Então, presta atenção. A nossa mãe também é muito protetora, tal como o nosso pai. E insiste connosco em imensas coisas por querer o melhor para nós, agora e no nosso futuro. A nossa mãe sempre foi muito persistente, muito sentimental também, atenção, é num bom sentido, sai a nossa avó. E também é uma grande amiga e é muito empática connosco ou com qualquer pessoa e está sempre disposta a ouvir-nos os nossos problemas e a dar-nos conselhos. Ela também é incrível. Olha, agora apanhaste-me desprevenida. Os teus filhotes. Olha, a questão é, para tu completares a frase, ser mãe é... Tem que ser só uma frase, uma palavra? Não, ser mãe pode ser aquilo que tu disseres. É que vem na alma. Ser mãe é estar sempre presente. Para eles, para os filhos. Sim. Olha, passando agora aqui um lado da tua vida, algum erro que hoje vês como lição? Eu vejo os erros todos como lição. Aprendeste sempre com eles? Sim. Eu estava aqui a ver se até podia exemplificar. Olha, vejo
esta situação que estávamos a falar há pouco da inscrição na ordem, vejo isso também como uma falha. Porque eu olho para trás e poderia dizer assim, aquilo era entrar no computador e fazer a inscrição, porque é que não fizeste isso? Pois. Que era uma coisa tão simples. E que vejo isso como foi uma falha, mas também permitiu aprender alguma coisa com isso. Claro. E de uma maneira geral, eu acho que o erro é a melhor maneira de aprender. Se podemos evitar o erro, melhor. Se não pudermos evitar, o importante é não voltar a repetir. Olha, há alguma fase da tua vida que te orgulhes particularmente? Estamos sempre a falar aqui no mal. Agora, orgulho daquilo que tu... Eu orgulho-me de ter sido persistente e de não ter desistido de regularizar a minha situação. Foi com muito esforço que a minha mãe e o meu pai me pagaram os meus estudos. E eu também não queria de todo, e isso contribuiu muito também para eu insistir e continuar. E eu orgulho. Levantaste. Sim, eu orgulho-me bastante de não ter deixado, essa situação guardada lá atrás e ter feito por continuar e por avançar. Ok. Agora vamos àquela parte das perguntas, está bem? Bem, bem-vindos então às perguntas e respostas, o momento em que descobrimos os pequenos detalhes que fazem cada convidado único. Vamos então agora começar aqui as nossas perguntas e respostas. Olha, vou-te dar duas hipóteses e tu vais escolher uma, está bem? Sem pensar assim logo de rajado. Olha, passado ou futuro? Presente. Desculpa. Está bom. Ter razão ou ter paz? Paz. Fama ou reconhecimento? Reconhecimento. Trabalhar para viver ou viver para trabalhar? Essa é difícil. Viver para trabalhar ou... Trabalhar para viver. Não, há de ser a primeira, mas eu acho que nem gosto de uma nem de outra. Olha, dar ou receber? Dar. Pronto, e assim ficamos a conhecer melhor a Sónia. Voltamos já à conversa principal. Olha, onde estás a trabalhar neste momento, sentes-te bem? Gostas de estar a trabalhar onde estás? Gosto. Tem este aspecto também muito relacionado com a aprendizagem. Como era uma área na qual eu não tinha experiência, isso obrigou-me a fazer umas formações, as quais ainda também... Aprender tudo novamente. A estar novamente em formação. Eu também tenho aqui assim esta característica um bocadinho perfeccionista e nunca me fico só pelo óbvio, tento sempre ir um bocadinho além. Isso dá-me algum gosto. Olha, tu trabalhaste durante 18 anos com miúdos, certo? Sim. Do momento que tu começaste até agora que tu vês os miúdos, os problemas são iguais ou são diferentes? Eu acho que não diria que são diferentes. Eu na escola eu trabalhava muito na área daquilo que eram o diagnóstico, a avaliação das dificuldades que os alunos demonstravam no processo de aprendizagem.
trabalhava aquela questão da orientação escolar e profissional, de os ajudarem naquele processo de recolha da informação sobre eles próprios, sobre o mundo do trabalho, sobre a informação das alternativas que tinham em termos de formação escolar e profissional, apoiava muito nesse processo. Depois, quando posteriormente, não é, já ali na área da psicologia clínica, portanto aqui já numa fase mais recente, portanto, o objeto do trabalho também era diferente. Sim. E aí já permitia trabalhar outras questões. Pronto, mas aí também já sobressaía muitas questões relacionadas com a ansiedade, as dificuldades no relacionamento interpessoal, a questão das dependências, que não quer dizer que não existissem há 20 anos atrás, não é? Mas que provavelmente hoje em dia também estão um bocadinho mais exacerbadas, também porque, isto na minha opinião pessoal, porque estas crianças, estes jovens, passaram também aqui uma fase muito difícil da vida deles, que foi ali o período do Covid, pandemia, não é? Confinados. Porque nós pensamos assim, na altura falou-se muito, ou sobretudo, naquela faixa etária dos adultos mais velhos, não é? Das pessoas mais velhas que efetivamente estavam ali muito isoladas, e que havia aquela questão da solidão e tudo mais. E eu acho que na altura que não se falou muito nesta questão da população mais jovem. Que por característica, não é? É uma fase da vida muito concentrada no relacionamento com os pares e com os amigos, e houve ali um período de tempo em que eles não viveram experiências que, não sendo vividas naquela altura, eu falei muito nisso. Depois, mais tarde, reflete. Não digo em todos, mas que acaba por ter um reflexo... Naqueles mais introvertidos, aqueles mais... reflexo negativo. E pronto, não posso assegurar que isso seja uma causa e efeito, mas o estar mais direcionado até para as tecnologias... Fecham-se mais. E pronto... Não vou falar em casos particulares, como é óbvio, mas lá no gabinete juvenil, na altura apanhei muitas situações de jovens que, para além de problemas sérios de ansiedade, não sabiam como é que se haviam de relacionar com os outros. E depois... Também havia esta questão de muitos serem já universitários, portanto, estavam longe da família ou daquele círculo mais próximo, não é? Dos amigos, não é? Estavam deslocados do seu meio ambiente familiar, não é? E tinham uma séria dificuldade no relacionamento pessoal. Pronto. Passa mais por aí por causa do confinamento. Sim, eu penso que, daquilo que me é dado a observar, que sim, que as coisas mudaram, sobretudo neste sentido, esta população mais jovem. Eu não vou dizer que seja mais ansiosa, mas que efetivamente tem situações que lhes causam maior stress e maior ansiedade. E apesar de hoje em dia se falar mais abertamente na saúde mental, ainda assim continua a haver muito estigma. Eu acho que isso também está muito relacionado com o facto da literacia em saúde continuar a ser muito baixa, muito baixa. As pessoas conhecem pouco, não é? Mas o que é que falta para despertar isso? Comunicação? As pessoas terem mais conhecimento
Olha, pode começar pelo aumento dos recursos nos vários locais, no Sistema Nacional de Saúde, nas escolas, também se pode começar a fazer esse trabalho desde cedo. E introduzir mesmo estes conteúdos nos programas, escolares. Nos programas escolares, não é? Porque não faz muito sentido se quando nos dói a cabeça ou se nos dói o peito, o que é que nós fazemos de imediato? Deve ser alguma coisa séria, marcar uma consulta, vou ao médico. Claro. Então, se identificamos um mal-estar, não é? Vou agora aqui exemplificar, se tenho um teste, uma avaliação para fazer, ou se tenho que ir a uma aula e não consigo, algo que me impede de ir, e tenho sintomas como transpirar, ou o coração bater mais depressa, ou sentir que não consigo respirar, ou tonturas, ou formigueiro, algo não está bem comigo, então tenho que ir também a um médico, a um especialista. Claro. Mas pronto, ainda temos muitas pessoas a fugirem dessa, de ir a um psicólogo. Esconder, porque acham que ir a um psicólogo é mau. É ser mau na sociedade. Rotulado que de louco. Pronto, e acho que ainda há este pouco conhecimento de que não precisamos de estar doentes psicologicamente ou mentalmente para ir a um psicólogo. A um psicólogo, a um psiquiatra, não é? Mas também não existe este conhecimento de que eu posso não me sentir bem, sinto-me desconfortável, sinto-me mal, e se eu deixar este desconforto continuar, efetivamente mais tarde ele pode vir a tornar-se um problema do foro mental. Claro. E é a falta deste conhecimento que eu acho que também impede as pessoas atuarem que as pessoas atuem de outra maneira. Olha, falamos de Sónia. Sónia, o que é que gostas de fazer nos tempos livres? Se tens, por causa dos filhos, não é? Se tens tempos livres, gostas de ler, ouvir música, cinema? Olha, gosto. E agora uma questão, não gostas de correr? Porquê é que não vais correr com o Bruno? Por causa do meu joelho. É verdade! Boa desculpa. Não, olha, correr é uma coisa que eu nunca gostei de fazer, mas até tenho até recordações também. De quando havia, assim mais nova, assim, aquelas provas no terceiro na escola, ciclo, aquelas do porta-mata, estava isso. Então, pronto, não posso gostar de tudo, claro, correr, não gosto de correr. Ok, mas música, ler, gostas de ler? Olha, gosto que tipo de leitura gostas? Gosto de ler e, como dizia há bocadinho, pronto, agora tenho a minha assim, espiritualidade mais desperta e gosto de ler assim sobre esses temas relacionados mais com espiritualidade. Com a espiritualidade. Eu, quando falo em espiritualidade, falo em conhecer um bocadinho mais acerca da forma como nós pensamos, atuamos, funcionamos, mas estender aqui a minha área da psicologia, alargá-la aqui a uma área mais holística e incluir assim mais outras áreas, por exemplo, o Reiki. O Reiki, é isso que eu ia para perguntar isso. Pronto, o Mindfulness, pronto, está também muito aqui ligado com
com uma terapia de base que ultimamente utilizo nas minhas intervenções psicológicas, quando as faço, que é a tal terapia de aceitação e compromisso. E é sobre isso que tenho andado a ler mais um bocadinho. E música. Ouves música nos tempos... Gosto de ouvir música, Olha, mas... quando fazias a pastelaria, não ouvias música? Não. Para ser criativa? Não, eu, por acaso, ultimamente até gosto muito é de estar em silêncio. É. Olha, uma coisa que me dá muito gosto é a jardinagem. Pronto. E olha, coisas que leio também, não é? Que vou pesquisando Claro, também. claro, isso leva-te agora a comecei a fazer uma compostagem, aprendi a fazer compostagem, a plantar umas casitas, tenho lá assim um canteiro, e fazes grande essa- e dá-me uma grande satisfação estar assim. Olha, se encontrasses a Sónia, tu neste momento, tu hoje, se encontrasses a Sónia com 17 anos, o que é que gostavas de dizer? Se calhar dizia-lhe para ela aproveitar o momento e não se preocupar tanto com coisas do futuro ou ficar muito estacionada no passado. Olha, mas era a pergunta a seguir, se tinhas planos para o futuro, se tinhas sonhos, se tens sonhos ou planos para o futuro. Vives mais o presente. Não tenho. Olha, eu tenho planos para o futuro. Os meus planos ultimamente têm sido sobretudo conseguir passar mais tempo com a família. Não quer dizer que seja uma coisa conseguida ainda. Pronto, por isso é que Claro, está mais em plano. Está mais em plano. Claro, mas é uma coisa mudar. que eu sinto necessidade e que tenho falado muitas vezes, temos falado, eu e o Bruno, que é o tempo passa a correr, nós andamos sempre em piloto automático, com isto para fazer, aquilo, os miúdos, e muitas vezes descura-se este convívio, que na minha opinião é aquilo que nós levamos de melhor, não é? Com a família e com os amigos. E esse será se calhar o meu principal plano futuro, que é investir mais em momentos familiares. Investir mais aqui nestes momentos com a família e com os amigos. Olha, e estamos quase mesmo a terminar, só faltam 3 perguntitas. Sentes realizada ao dia de hoje? Claro. Ainda falta sair o Euromilhões? Não, eu acho que 100% não. Eu acho que eu pelo menos sinto que a realização é uma coisa que está sempre em construção. Eu acho que é isso. Acho que nunca me vou sentir realizada assim a 100%. Se tenho um objetivo, faço por alcançá-lo, mas está sempre outro em vista. Tens já está, aliás, um não está terminado, já estás a pensar noutro. Não estou a pensar, mas já estás acho que é um bocadinho complemento. O automático. Bem, agora chega o momento da pergunta, se tens alguma pergunta para fazer. Tu disseste, a pergunta contaste-me aqui que no início que o que tu fazes começou aqui como uma resposta a uma dada situação, que foi na altura de estarem mais isolados e de estás mais família. próximo dos amigos e da tua família. Se tu ponderas fazer disso a tua vida profissional, por exemplo. Não, já me fizeram, não, podem pensar, então agora tu és youtuber. Eu, não,
Não. Poderá ser um dia mais à frente, não é de todo. Isto aqui não é para servir de profissionalismo, apesar que eu gosto destas coisas todas, rádio. E eu vou-te contar uma cena, que este ano, em off, eu disse que fomos à Itália e fomos a Turim. Penso que sim, a Turim. Íamos na rua e passei por a RAI que é a televisão italiana. Eu nem sabia. Íamos a passear, na boa, para irmos ver a igreja. E aquilo estava aberto, o museu. Epá, pronto, eu gosto daquilo, e eles tinham lá uma coisa, era um estúdio, tinha lá a regi e tinha lá a câmara. Eu gostava de trabalhar nesse meio. E depois calhei a beber vinho. A vender, não é beber, é vender vinho. A vender vinho. E pá, eu disse, olha o meu sonho. A minha mulher, ela pôs-se no estúdio e eu a mexer na câmara. Então, pronto, isto aqui, eu sempre gostei deste meio audiovisual. De fazer isto de futuro? Não, de todo. Isto é só mesmo para hobby. Há aqueles que gostam de ir à pesca, há aqueles que gostam de ir à caça, e há aqueles que gostam, eu também gosto de andar de moto, mas isto é simplesmente um hobby, e é um hobby, para mim, enriquecedor. Porquê? Porque falo com pessoas. E falo com as pessoas, por exemplo, a gente cumprimenta-se, quantos e quantos convívios a gente já teve, mas eu não sabia se eras de Coimbra, eu pensei que eras de fora de Coimbra. Tu eras minha vizinha, do outro lado do rio, Santa Clara, e é que te disse ao Bruno também, convívio com pessoas, e eles depois vêm aqui, eu não sabia que eles eram de Linhares da Beira, e depois contam aquelas histórias. Tive uma senhora, um senhor, aliás, que passou Passas do Algarve, andar descalço, portanto, a geração anterior à nossa, não é? Estás a ver, a contarem essas histórias, para mim, fascina-me. Olha, o que é que fizeste, com não sei quantos, um que andou 12 horas, com 12 anos, de bicicleta, que andava 12 km para lá, 12 km para cá, para ir trabalhar nas obras, com 12 anos, agora é um grande empresário, também é verdade, não é? E aquilo que nós dissemos que nós queríamos na altura queríamos alguma coisa, tínhamos que trabalhar. Agora eles têm, é muito mais fácil. Então, ao ouvir estas histórias todas, para mim, olha, é agradável. E seguir isto, se algum dia surgir a hipótese de ajeitar isto aqui, que isto é tudo manual, tudo analógico, talvez, mas não como seguir isto como o tempo inteiro, mas como hobby, sim, isso continua, sim. Isso aí não vou descartar de fazer isso. E obrigado pela pergunta. Muito bem. Pronto, para terminar, se pudessem deixar uma mensagem, se pudesses deixar aqui uma mensagem a quem nos está a ver, um conselho ou algo do coração, o que é que te dirias? Então, conselho... Para os jovens. Para os jovens. Para os velhos também, mas... Então, agora apanhaste-me assim desprevenida, então vocês já têm que vir com o papel já feitinho. Pois é. Olha, para os jovens, tem que ser assim um conselho rápido, não é? Sim. Então, para os jovens é viverem a vida no aqui e no agora, com os pezitos assentes na terra. Como é óbvio. Bem, e assim terminamos a nossa conversa de hoje. Obrigado, Sónia, por partilhares a tua história connosco, e foi uma conversa cheia de alma. E a vocês que estão desse lado, não se esqueçam de comentar e deixar o vosso like. Até ao próximo episódio do Podcast Família e Amigos, e até lá, sejam felizes.